Cada vez sou mais apaixonada por livros de não ficção. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar de livros de não ficção. É verdade, ando assim um bocadinho desaparecida porque as condições não têm sido as melhores. Estamos no final do primeiro período, as aulas acabam dia 22, é verdade, ainda não acabaram aqui em Espanha, mas depois tem uma coisa boa, eu só regresso às aulas dia 11 de janeiro. Então tenho andado um bocadinho desaparecida. Também tenho tido por aí alguns problemas com as alergias. Ainda ontem tive aqui uma conjuntivite alérgica, não sei se ainda se nota muito no meu olho ou não. Os meus vizinhos também têm estado em casa, fazem imenso barulho quando estou em casa, eu não consigo gravar com barulho e então não tem sido possível eu vir aqui a este cantinho, mas hoje trago-vos os meus livros de não ficção. É verdade, eu sou uma apaixonada por livros de não ficção, especialmente em determinados temas, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial. Eu já não tenho muita paciência para aqueles livros todos que aparecem com o título de Auschwitz. Às vezes em inglês o Auschwitz nem sequer aparece. Já estou um bocadinho cansada, então eu já prefiro ler livros de não ficção. Criei um projeto pessoal que se chama Mais Não Ficção e criei uma hashtag Mais Não Ficção e já adicionei 3 livrinhos a esta hashtag. É um projeto que é meu, que é para os livros que eu vou lendo de não ficção, mas se vocês se quiserem juntar a mim e quiserem ler livros de não ficção e colocar essa hashtag também para eu ir vendo aquilo que vocês leem, vocês estão à vontade e eu vou ficar muito contente também de ver aquilo que vocês leem, ir acompanhando as vossas leituras e quem sabe adicioná-las à minha wishlist, sim, que é gigantesca e que nunca termina. Então como é que eu vos vou mostrar os livros? Andei para aqui a pensar e isto é assim, pode haver livros que são sobre uma temática, outros que são sobre outra, mas como tenho livros de idiomas diferentes, resolvi mostrá-los pelos idiomas. Então, vou começar pelos livros que eu tenho aqui de não ficção em português. O primeiro livro que eu tenho aqui é Auschwitz, um dia de cada vez, dispensa apresentações, sabemos que é sobre Auschwitz, sobre aquilo que lá se passava. É um livro, para mim, muito interessante, vai tendo por aqui imagens, vai tendo bastantes imagens explicativas de Auschwitz e dos campos de concentração, de extermínio, muito interessante. Olha, temos aqui o Adolf Eichmann e é um livro que eu acho que é muito interessante e muito mais interessante do que o carteiro, o primo, o tio, o sobrinho, a costureira, a cabeleireira e não sei o que é de Auschwitz. Portanto, gostei muito deste livro e recomendo. Sobre outra temática, mas também em português, tenho Prisioneiros Portugueses da Primeira Guerra Mundial, Frente Europeia 1917-1918. Este livro serviu para comemorar os 100 anos da entrada de Portugal na Frente Europeia da Primeira Guerra Mundial. O meu bisavô, como já vos contei noutros vídeos, esteve em França, através do CEP, do Corpo Expedicionário Português, participou na Batalha de Lalis e foi feito prisioneiro e foi para um campo de prisioneiros chamado Münster II, na Alemanha. E então eu achei este livro muito interessante por causa disso, porque fala sobre os prisioneiros portugueses que são mais do que se calhar nós pensávamos que eram e para mim é um livro que me diz muito por ter tido um bisavô também prisioneiro da Primeira Guerra Mundial. Outro livro também sobre a Primeira Guerra Mundial, temos da Lisboa a Lalis, o Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial, 100 anos da Batalha de Lalis, pelos mesmos motivos que já vos expliquei antes. É um livro muito interessante para mim e que tem dados muito precisos sobre a guerra e sobre as companhias, os batalhões, os soldados que participaram na Batalha de Lalis, portanto é um livro muito interessante. Sobre outra guerra temos Anjos na Guerra, a aventura das enfermeiras paraquedistas portuguesas. E porquê é que eu tenho aqui este livro? Porque eu fui militar e estive em Tancos na Escola de Tropas Paraquedistas, onde foram formadas estas enfermeiras paraquedistas. E eu cheguei a ver algumas destas enfermeiras paraquedistas nas cerimónias, especialmente do dia da unidade, a 23 de maio, o dia dos paraquedistas. E então eu tinha muita curiosidade em saber mais sobre elas. No Museu dos Paraquedistas há uma parte dedicada às enfermeiras paraquedistas e eu tenho muito orgulho nestas mulheres e acho que estas mulheres são assim grandes mulheres, mulheres com M maiúsculo e então eu comprei este livrinho já há algum tempo e gostei muito de ler porque às vezes não se fala muito sobre isto e foram as primeiras mulheres a fazerem parte
das Forças Armadas Portuguesas e são mulheres de grande valor e estiveram na guerra colonial e, como o nome indica, elas eram às vezes a cara amiga que estava ali junto daqueles que estavam feridos e daqueles que estavam prestes a morrer. Era a última pessoa que viam, era quase uma imagem de uma mãe, de um apoio que estava ali, por isso eu gostei muito deste livro. Outro livro também sobre Portugal, temos A Queda de Salazar, o princípio do fim da ditadura. Gostei imenso deste livro, muitas coisas que aqui estavam eu não sabia, por isso foi uma grande lição de história. Gostei muito, eu gosto muito de tudo o que tem a ver com a ditadura de Salazar e com o século XX em Portugal, além do século XX no estrangeiro, mas em Portugal eu também gosto muito e eu gostei muito de saber mais sobre os últimos anos de Salazar e sobre o fim da ditadura. Os livros que eu vos trago agora em português dispensam apresentações. Vou-vos falar então pouco, mas dos livros de Svetlana Alexievich. Temos Rapazes de Zinco sobre a guerra no Afeganistão, temos Vozes de Chernobyl sobre o desastre nuclear de Chernobyl, temos O Fim do Homem Soviético sobre o fim da União Soviética, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher sobre as mulheres que estiveram na Segunda Guerra Mundial e, finalmente, As Últimas Testemunhas sobre crianças também da Segunda Guerra Mundial. Não me vou alongar muito sobre os livros da Svetlana, existe um vídeo, vou deixar por aí o card na descrição, existe um vídeo sobre as vozes da distopia onde eu falo um bocadinho mais sobre cada um dos livros e só vos posso dizer que gosto imenso destes testemunhos que aqui vêm, são duros, são cruéis, mas são necessários para que a história não se volte a repetir. Em espanhol tenho também um livrinho que ainda só li algumas partes, não li tudo, que se chama Los Grandes Misterios de la Historia, que era um livro também do canal de História. Tem aqui coisas como Stonehenge, Código da Vinci, Triângulo das Bermudas, profecias sobre o nazismo, o Código dos Templários. Portanto, temos aqui vários momentos da história, várias explicações. Eu sei que li alguns, não li todos, por isso está por aqui um bocadinho pendurado, mas se calhar qualquer dia volto a ele e vou lendo por separado, né? Porque estar a ler tudo junto se calhar não faz muito sentido, mas ir de vez em quando lendo um capítulo sobre um mistério diferente, se calhar será interessante e qualquer dia regresso a ele. Vou-vos mostrar então que livros é que eu tenho aqui de não ficção em inglês. Podia começar por aqueles mais óbvios e sobre aquele tema que normalmente mais me interessa, mas não, vou começar pelos outros. Aqueles que estão assim um bocadinho tresmalhados, né, que estão um bocadinho sozinhos, que não têm propriamente ligação com nenhum dos outros livros que eu tenho por aqui. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos mostrar já é um livro que eu já comprei há pelo menos 10 anos. Eu lembro-me de o levar de férias quando fui a Cuba e eu fui em 2010, portanto há 10 anos pelo menos que eu tenho este livro na estante, e é Gideon Spies, The Inside Story of Israel's Legendary Secret Service, de Mossad. Este calhamaço sobre as operações da Mossad. Pois é, eu li este belo deste calhamaço, coitadinho, está aqui um bocadinho maltratado, é um belo de um calhamaço. É verdade que a letra é grande, mas é sobre as operações da Mossad. E foi este livro também que me despertou para aquilo que eu tenho aqui atrás, né? Vocês já viram que eu tenho para aqui Daniel Silva, tenho os livros todos do Daniel Silva por aí, que é sobre o Gabriel Allon, que é um espião israelita e está baseado, não é, nos espiões da Mossad. E então foi aqui que eu fui buscar esse gosto pela espionagem da Mossad e pela Mossad, e gosto imenso de saber coisas que a Mossad fez e as operações que eles fizeram. Gosto imenso do filme Munique. Por isso foi um livro que eu gostei imenso de ler, apesar de ser este enorme calhamaço, gostei imenso de ler e recomendo, claro, se gostam deste tipo de temas, é um livro que eu recomendo. Outro livro em inglês sobre outro tema completamente diferente, mas também muito interessante para mim, é Cosa Nostra, A History of the Sicilian Mafia. Comprei este livro em Palermo, eu fui à Sicília em julho de 2019, e queria comprar um livro sobre a máfia, assim, uma coisa mais simples e tal, mas não encontrei, e fui a uma livraria em Palermo, não é, na capital da Sicília, e então na parte dos livros em inglês eu perguntei lá à rapariga e ela disse-me, olha, tenho aqui esta secção sobre história, sobre a máfia, e havia este livro em inglês. Claro, eu não ia comprar um livro em italiano, não é? Havia este livro em inglês sobre a máfia e eu comprei. Também tem por aqui imagens dos mafiosos. Gostei imenso, é a história da máfia, portanto, desde o passado da máfia até agora. Portanto, isto começa, vou aqui procurar em que ano é que começa, mas começa, ora bem, vamos ver primeiro, 1860, The Genesis of the Mafia. Portanto, imaginem, portanto, aqui imagens, vejam aqui imagens de atentados da máfia
Eu gostei imenso deste livro e comecei a lê-lo na Sicília, portanto comecei a lê-lo no sítio exato onde a máfia começou e onde existiu. Portanto, imagina, eu penso que este livro teve a mim, gostei imenso, 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 imenso. É muito descritivo, é verdade, é muito histórico, mas gostei imenso. E agora, como podem ver, já desarrumei por ali um bocadinho da estante e vou-vos mostrar em inglês também sobre os russos. Sim, porque eu gosto imenso de clássicos russos, mas também gosto de história da Rússia, claro, porque como é que eu vou ler os clássicos russos sem perceber um bocadinho da história da Rússia e de como é que era a Rússia e como é que era o reinado, não é? A ditadura, reinado, autocracia, chamem-lhe o que quiserem, dos czares. Então tenho para vos mostrar The Romanovs. É verdade, em inglês tem a vantagem que é só um volume, não é? Em português dividiram em dois. Aqui aparece as datas, sim, 1613, 1918. Em português resolveram dividir este volume em dois. Em inglês é só um volume. Tem também por aqui muitas fotografias. Vou-vos mostrar aqui as últimas, especialmente aqui já as Anastácias e os Alexeis e o Nicolau II. Portanto, já a última parte, não é? Se calhar é a parte mais interessante do livro, se calhar para nós, é esta parte, não é? Do Nicolau II, do último czar, aquele que foi assassinado. Se calhar é a parte mais interessante. Eu gostei muito da parte do Pedro Grande, da Catarina a Grande, gostei muito de determinadas partes por aqui. Se calhar a mais complicada foi logo a do início, porque para entrar um bocadinho no ritmo do livro estava-se um bocadinho complicado ao princípio, porque começamos em 1613, estamos no século XVII, coisas muito diferentes, se calhar, dos últimos czares, mas gostei imenso, imenso, imenso deste livro e isto ajuda-me também a compreender um bocado os clássicos russos quando os leio, não é? Especialmente os últimos czares, porque percebo melhor a escrita, não é, dos clássicos russos, porque é que as famílias eram assim, porque é que as histórias eram assim, aquele dramatismo russo ajuda-me a compreender melhor os clássicos russos. Portanto, gostei muito desta biografia dos Romanov, de todos os Romanov. Visitei também em São Petersburgo, na fortaleza de Pedro e Paulo, dentro da igreja estão lá os túmulos dos Romanov. Portanto, isto a mim diz-me imenso. O segundo livro que eu tenho para vos mostrar sobre a temática da Rússia, li neste verão, Lenin the Dictator, sobre o Lenin. É também um livro com fotografias. Vou-vos tentar mostrar por aqui. Olha, aqui aparece o Stalin. Aqui aparece o Stalin, não é? Stalinzito. E aparece aqui, esta também aparece no livro do Young Stalin. Esta fotografia do Lenin completamente diferente daquilo que nós conhecemos. Aqui a Praça Vermelha, que eu já visitei, que é gigantesca e é uma maravilha estar naquela Praça Vermelha. É excelente. Eu não sei se aparece aqui também. Aparece. Não pude visitar o mausoléu do Lenin, diziam que o senhor estava a tomar banho, estava a mudar os líquidos, porque aquilo está fechado durante uns tempos para manutenção, mas aparece aqui também uma fotografia do mausoléu do Lenin, que está na Praça Vermelha. Lenin é aquela figura incontornável da Revolução Russa, portanto eu queria saber mais sobre o Lenin e sobre a Revolução Russa, como é que se deu essa revolução. O Lenin viveu em muitos países, era uma pessoa muito viajada, só pôde voltar à Rússia quase em cima da Revolução Russa porque era perseguido. Gostei imenso, imenso de conhecer um bocadinho mais sobre o Lenin. E no mês passado, vocês viram o meu entusiasmo a falar sobre Young Stalin. Tem por aqui aquelas fotografias maravilhosas do Stalin enquanto jovem. É uma faceta do Stalin pouco conhecida, nós conhecemos muito sobre o ditador e conhecemos pouco sobre a sua infância, adolescência e entrada na idade adulta. Gostei muito deste livro. É claro, tem muita informação, como todos os livros de não ficção têm muita informação, mas é um livro muito interessante e é bom também se calhar regressar a ele um dia mais tarde. E agora, o que é que eu estou a ler? É verdade, estou a ler Stalin, The Court of the Red Tsar. Vou aqui ainda me falta ler imenso. Temos também por aqui fotografias, vou tentar mostrar-vos aqui algumas fotografias. Temos aqui a Svetlana. Temos aqui a filha do Stalin, a Svetlana. Temos por aqui, não sei, aparecem muitas fotografias das pessoas que estavam com o Stalin, supostos amigos do Stalin, porque alguns que eram amigos, depois instalou-se o terror e o Stalin fez questão de despachá-los para outro universo, menos terreno, não é assim, outro universo que faça parte do outro imaginário que não o nosso. Está a ser muito interessante. Agora estou na parte, ainda não comecei na Segunda Guerra Mundial, estou na parte que diz The Great Game, Hitler and Stalin, 1939-1941.
portanto, a próxima parte já vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial. Estou muito contente de ler este livro, estou excitadíssima, apesar de ter lido pouco. Isto tem sido um mês complicado para leituras, para séries, tem sido muito trabalho, mais as conjuntivites alérgicas e outras alergias por aí, mas tenho lido aos poucos, estou a deliciar-me com este livro. Isto também é muito descritivo, tem muitos factos históricos, muitos nomes, tem muitas notas de rodapé, o que às vezes para tentar ler as notas de rodapé perde-se também muito tempo, a letra é minúscula e tem imensas notas de rodapé, mas está a ser uma leitura muito interessante. Agora trago-vos o quê? Um livro maravilhoso, fantástico. Hitler, de Ian Kershaw, a primeira parte, 1889-1936, Hubris, é a primeira parte da biografia de Hitler. Aqui já temos o nascimento do Hitler, a infância, temos a adolescência, temos a parte em que ele é nomeado chanceler, que foi em 1933, e temos um bocadinho mais, mas ainda não temos a parte da Segunda Guerra Mundial. Temos também fotografias, olhem aqui esta cara de anjinho do Hitler, sim, até parece que ele era um anjinho, que só queria estudar Belas Artes e depois não o deixaram, portanto tem por aqui também muitas fotografias. É também um livro muito interessante. Eu comecei a ler este livro, eu já não me lembro se em 2008, depois parei, deixei mais ou menos a meio. Em 2015 fui fazer uma viagem pela Europa, para algumas capitais europeias, e fui visitar Berlim, e como ia visitar Berlim eu quis ler este livro, então em 2015 eu li desde o princípio esta primeira parte e a segunda parte que vos vou mostrar agora. Esta é a segunda parte, Hitler, 1936-1945, Nemesis, portanto desde 1936 até à sua morte no bunker em Berlim, não é? Quando ele se suicidou. A primeira parte é branca, esta parte é assim preta, mais pesada. Temos também por aqui, sou de calhamaços, né? Temos por aqui, não é, já Hitler assim com um ar muito imponente. Aparecem por aqui, claro, muitas imagens também de pessoas das SS, pessoas que o seguiam, comícios, temos por aqui comícios, não é? As pessoas com a mãozinha levantada a fazer a saudação nazi. Não sei se aparece por aqui, temos aqui imagens The Final Solution, a solução final sobre o Holocausto. E foi um livro muito interessante, então eu li os 2 volumes em pouquíssimo tempo, eu devorei o livro. Devorei, não sei se temos aqui a Eva Braun em alguma fotografia, não sei, agora não encontro. Devorei os 2 livros e consegui visitar já Berlim, já com a biografia do Hitler lida, e só posso dizer que esta biografia é excelente, tem imensos factos históricos, é muito detalhada, aliás, como todos os livros de não ficção que eu vos estou a mostrar, mas foi uma leitura 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, eu adorei ler a biografia do Hitler. Relacionada com a biografia do Hitler, tenho aqui 2 livrinhos. O primeiro chama-se The Holocaust, do Lawrence Rees, e sim, este livro é excelente para ler alguma coisa sobre o Holocausto, sem ser aqueles livrinhos de ficção bonitos, de romance e não sei o quê, romanceados sobre Auschwitz. Não, este livro sobre o Holocausto é um livro muito completo, um livro com muita informação, e foi uma leitura excelente. Tem também por aqui fotografias, olha, aqui temos Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, Auschwitz I, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Eu já tive a possibilidade de visitar Auschwitz e de visitar Dachau. O primeiro que visitei foi Dachau. Dachau foi o primeiro campo de concentração, mas já vos falo também um bocadinho sobre isso. Temos também fotografias aqui a cores. Eu adoro estes livros de não ficção por isso, porque são extremamente detalhados e têm... Aqui o nosso amigo Hitler. E têm imensas fotografias e isto parece que não, mas ajuda imenso. Estas imagens são horrorosas. Ajuda imenso a que nós compreendamos melhor a história, e este livro só posso recomendar se querem ler algo sobre o Holocausto que não seja tudo fantasiado e romanceado. Isto é uma excelente escolha. Outro livro relacionado com o mesmo, que eu também gostei imenso de ler, é KL, não é? A History of the Nazi Concentration Camps. E porquê KL? KL porque em alemão diz-se Concentration Lager. Campos de concentração é Concentration Lager, tudo junto. E então por isso é que se chama KL. E fala-nos aqui sobre a história dos campos de concentração. O primeiro campo de concentração, como eu já vos disse, foi Dachau, que foi criado em 1933 e inicialmente era para presos políticos e depois é que mudou um bocadinho ali a sua estrutura. Tem também por aqui fotografias, algumas delas horrorosas, não é, como nós podemos ver aqui. São livros muito ilustrativos, com muitas informações.
Eu gosto imenso deste tipo, as imagens são duríssimas, eu gosto imenso deste tipo de livros, aprendo imenso com eles, tem também por aqui mapas, The Evacuation of Auschwitz, tem aqui imensos mapas também, informações, fotografias, e nós não vemos aqui todo o horror, não é? Apesar de haver aqui fotografias muito horríveis, nós não conseguimos ver aqui todo o horror que foi a vida nestes campos de concentração. Portanto, quando eu ouço barbaridades como mas havia uma escola, havia um bordel, havia uma piscina, sim, claro que as pessoas estavam em Auschwitz, iam tomar banho à piscina, iam mergulhar e estar ali felizes da vida na piscina. Quando eu ouço esse tipo de barbaridades e que matar os judeus foi uma solução mais humana, não, por favor, eu isso recuso-me a ler barbaridades como essas, porque depois de ler o livro de Auschwitz e este dos campos de concentração, recuso-me a ler esse tipo de barbaridades. Sobre a Segunda Guerra Mundial, li este ano Band of Brothers, o livro que inspirou aquela série maravilhosa que eu adoro. Tenho também uma review sobre isso aqui no meu canal, vou deixar por aí o card na caixa de descrição. O que é que eu posso dizer sobre isto? Se ainda não viram a série, vejam. Acredito que se calhar não têm tanto interesse em ler o livro como eu tive. Eu já li o livro depois de ter visto a série 3 vezes. Parece pequenino o livro, serviu de inspiração, não é? Temos aqui estes grandes heróis, não é? Do Band of Brothers, os Irmãos de Armas em português, e foi espetacular, não é? Saber as histórias deles e saber um bocadinho mais, além daquilo que aparece na série, e recomendo imenso este livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Tenho aqui mais um livrinho também de não ficção, sobre história, mas aqui já mais abrangente, que é The Secret History of the Great Dictators, portanto sobre vários ditadores, não só sobre o nosso amigo Hitler e sobre o Stalin, que se calhar são os mais conhecidos. Temos o Calígula, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong, o Imperador Bokassa I, Nicolau Ceausescu. Também já fui à Roménia e depois tive muito interesse em ver coisas sobre o Ceausescu, Idi Amin, não sei quem é, François Papadoc Duvalier, General Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, o belo do Pinochet, Pol Pot, Saddam Hussein e Robert Mugabe. Portanto, também um livro assim pequenino com algumas informações também sobre ditadores. Para terminar, que este vídeo já está super extenso, tenho uma leitura em andamento, The Second World War, de Winston Churchill, o belo do calhamaço. Já vos mostrei num vídeo anterior, vou aqui, tenho ainda imenso por ler, mas tenho imenso interesse, queria ver se no próximo ano acabava este livro. São as memórias do Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto imaginem como isto está a ser interessante, mas cá está dados históricos, muito descritivo, sim, então torna-se às vezes complicado de ler, mas estou a gostar imenso. E uma aquisição que ainda não vos mostrei, mas depois vai aparecer no Book Haul também deste mês e que eu vou ler em janeiro para o Hall 76 da Dora. É verdade, não é o Mágico de Auschwitz nem o Manuscrito de Birkenau, não, para o Hall 76 o que é que eu vou ler? Hitler and Stalin, The Tyrants and the Second World War. Espetacular! Este livro saiu em outubro e eu vi-o no outro dia nas sugestões da Amazon e não resisti. Isto é a minha cara, não é? Eu já li a biografia do Hitler, estou a acabar a biografia do Stalin, portanto depois vou ler os dois na Segunda Guerra Mundial. E este livro é para nos contar o quê? Que eles os dois não eram assim tão diferentes, não! Eu quando acabar este livro, depois venho-vos falar um bocadinho sobre ele, mas para aquilo que eu já percebi, é sobre as parecenças que estes dois ditadores tinham, claro, porque eles eram ditadores, um era de esquerda, o outro era de direita, mas as parecenças eram tantas. Isto só me faz lembrar, quando eu visitei a Casa do Terror em Budapeste, que tinha sido a sede dos nazis, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial foram para lá os de esquerda, os comunistas, tomaram conta daquilo e fizeram exatamente o mesmo que faziam os nazis. Mantiveram as celas, continuaram a ter aquela Casa do Terror como uma prisão, continuaram com as torturas e continuou tudo igual, ou seja, direita e esquerda é tudo igual. E eu acho que é isso que eu vou encontrar neste livro, que eles os dois não eram assim tão diferentes e se calhar eram mais parecidos do que aquilo que nós pensamos. Também tem por aqui fotografias, claro, como estes livros todos têm fotografias. Felizmente a letra é grande, sim. Provavelmente haverá de sair uma versão daquelas mais pequenas, como eu vos mostrei por aí, os outros livros mais pequenos, mas como este livro saiu em outubro, saiu em hardcover e em paperback, mas este paperback assim grande. E também temos por aqui fotografias, não é? Temos aqui fotografias bonitas. Olha, aqui, que bonitos os dois muito elegantes. Não é? Vou ver se isto não faz reflexo aqui os dois, que maravilha. Vou-me deliciar com este livro no Hall 76, porque é sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto está mais do que adequado para ler no Hall 76 e depois falarei um bocadinho sobre este livro.
também e-books, ouvi também audiobooks de não ficção. Se quiserem, eu depois trarei outro vídeo sobre os e-books e os audiobooks de não ficção que eu já li e que já ouvi, porque este vídeo já está demasiado extenso. Digam-me nos comentários se vocês gostam de ler livros de não ficção ou se não são particularmente fãs deste género de leituras, e se são fãs, digam-me também que tipo de livros de não ficção é que gostam de ler. Se é mais, por exemplo, biografias, se é mais livros de história, se é o que eles chamam memoirs, por exemplo, o livro do Barack Obama ou da Michelle, não sei, digam-me tudo nos comentários, deixem like no meu vídeo, subscrevam o meu canal, já sabem que é importante para mim e para os vídeos todos que eu vos trago aqui, mas também para que o BookTube tenha mais projeção e chegue a mais pessoas. E vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!